dia, família! Bom dia! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco hoje e sempre. Amém? Amém. Vamos dar dando início à nossa espiritualidade para a glória de Deus, né? Palavra de nossa palavra, abençoada, palavra que nos traz esperança e eterna, né? E hoje eu quero trazer para a nossa meditação um texto que se encontra registrado no livro de Josué, capítulo 1, versículo 1, que é o momento em que a vida nos chama, nos convida, nos comissiona a nos tornarmos protagonistas das nossas próprias histórias, das nossas próprias experiências, porque olhando para a condição do ser humano, principalmente nesse contexto em que eu vivo, dependência química, é como se as pessoas estivessem numa plateia de um teatro, assistindo a uma peça teatral, torcendo lá pelo personagem principal, mas ela não percebe que ela deveria estar no palco, porque a peça que está sendo apresentada é a história da sua própria vida. E ela fica sentada na plateia torcendo, mas nada acontece porque ela não está assumindo o seu papel de protagonista na história da sua existência. Aquele cenário que está vendo é tudo a vida dele passando em torno de si e ele não assumindo as suas responsabilidades. E por esse motivo a vida da pessoa se encontra na condição que está. E nós vamos ver que assumir responsabilidades em vários aspectos, que é quando por algum motivo eu não assumo as responsabilidades, negligencio esses momentos da vida. Não sei para vocês, mas quando é que esse momento acontece? Para mim, pelo menos todos os dias quando eu acordo. Todos os dias a vida me chama para assumir responsabilidades. Aí observando a vida das pessoas, não é diferente. Todos os dias a vida te comissiona a assumir responsabilidades. Mas alguns negligenciam, procrastinam, evitam esse momento, tem medo dele, vou falar assim, alguns aspectos da assumir a responsabilidade, como se a insegurança no momento de assumir a responsabilidade, o desconforto, o medo, as comparações, são aspectos quando eu vou assumir. Qual que é a palavra de hoje? Primeira Josué, capítulo 1, versículo 1. Josué, capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler o texto a princípio para a gente poder entender, e eu tenho certeza que se você compreender a leitura e essa mensagem, isso vai ser uma direção significativa na sua vida para quanto antes você começar a assumir as suas responsabilidades. E dessa forma você poder ser protagonista das suas próprias histórias, experimentar, né? Daquilo que, segundo a gente vai observar Josué, nesse momento em que ele foi comissionado por Deus para assumir o lugar de Moisés, até então ele vivia uma sombra, né? Ele era aprendiz de Moisés. Tudo era Moisés. Subiu o monte, Moisés. Abriu o mar, Moisés. Problema com o lago, Moisés. Tudo é Moisés. E agora nós vamos observar o texto que Moisés morre. E aí vem a voz de Deus a Josué, comissionando para assumir essas responsabilidades. O que acontece nas nossas vidas quando esse momento chega? Você tem assumido as responsabilidades, você tem fugido delas, evitado, negligenciado. Talvez se você compreender esse texto, você vai poder entender como está a sua vida quando o assunto fala de responsabilidade. Tem pessoas assumindo a responsabilidade muito cedo, antes do tempo, fáceis. Por esse motivo, a vida também se encontra como está, por exemplo, quando eu resolvo questões importantes em uma vida que pode comprometer uma vida inteira, com casamento, por exemplo. Vou me casar. Aí sua mãe fala, não é hora de casar ainda. Prepara o terreno, constrói, né? Cria uma estrutura para que você não tenha tantas dificuldades, porque essas pessoas que estão falando isso para nós são pessoas que passaram por esse momento da vida e fizeram de uma forma que trouxe para elas, né, o desgaste, o sofrimento, poderiam ter sido evitadas se elas tivessem feito da forma como que elas estão orientando para que as outras pessoas façam hoje. Ah, não, meus pais são quadrados demais, são antiquados.
casados, são muito conservadores. A moda é nem casar, a moda é juntar, a moda é tentar, vai que cobra. Né? E aí é onde se vê tantos problemas de relacionamento familiar, porque pessoas que assumiram responsabilidades antes de ninguém. Então nós vamos ver vários aspectos desse tema responsabilidade, e eu tenho certeza que em algum deles você vai se identificar. Né? Qual responsabilidade dessa você está inserido? Se é que você está inserido em alguém, porque alguns que realmente não querem e não vão assumir a responsabilidade, porque a vida do jeito que está, para essas pessoas parece estar boa, mesmo que elas estejam trilhando um caminho de morte, mesmo que elas estejam sofrendo, parece que ainda assim, porque não tem a coragem de assumir a responsabilidade. Eu vou ler o texto aqui. Diz assim no livro de Josué, capítulo 1, versículo 1. Depois da morte de Moisés, o servo de Jeová, Jeová disse a Josué, filho de Nun, filho de Nun, ajudante de Moisés: Moisés, meu servo, morreu. Agora Deus está falando para você hoje aí, prepara-se, atravesse o Jordão, você e todo este povo, e vá para a terra que darei ao povo de Israel. É aqui o acesso. Então nós estamos lidando ali num momento da humanidade em que o líder daquele povo, Moisés, morre. Então até aquele momento tudo era Moisés. Todos os problemas quem solucionava era Moisés. E Josué era aprendiz de Moisés, um discípulo de Moisés. Então ele vivia das experiências de Moisés. Tudo que ele conhecia eram as experiências de Moisés. Mas chegou o momento que ele morreu. Então agora Deus vai colocar Josué na posição de Moisés. Olha só. Ali está o nível de responsabilidade, mas era bem pequeno perto do nível que ele ia ter que assumir a partir daqui. E quando esse momento chega nas nossas vidas, na minha, como eu disse a princípio, parece que é todos os dias. Mas parece que eu tenho convicção disso. Todos os dias eu tenho responsabilidades dentro do meu trabalho. Eu posso muito bem negligenciá-las, se eu fizesse isso certamente, né, dentro do profissional, os meus patrões me falam sério para trabalhar nesse ambiente, porque ele não está disposto a assumir a responsabilidade. Né? Mas, quando eu assumo a responsabilidade na minha vida, várias condições, vários aspectos vão permear essa nossa atitude. Por exemplo, primeiro de tudo, a insegurança. Quando o nível de responsabilidade é atribuído a uma pessoa, na maioria das vezes, o que a pessoa experimenta é uma insegurança. Porque agora ela sabe que se ela falhar, se ela errar, né, ela vai ter que assumir consequências que antes ela não tinha. Antes de assumir as responsabilidades, ela não tinha. Então, essa era a condição de Josué. Para entender essa questão da segurança, eu quero comparar isso ao primeiro voo de um pássaro. O que um pássaro sabe de voo antes do primeiro voo? Nada. Ele nunca voou. Tem muito mais a ver com coragem de sair do ninho do que voar, porque ele não tem experiência nenhuma de voo. Mas ele sabe que ele vai ter que sair do ninho. Então, o primeiro passo de assumir responsabilidades, o primeiro ensinamento, quando eu for assumir, eu tenho que ter coragem. E segurança vai surgir. Mas eu tenho que ter coragem para começar. E se errar, a coragem para retornar, para sair do problema. Está entendendo? Um outro aspecto da responsabilidade que é digno de ser abordado aqui é a comparação. Você imagina a condição de Josué, a dificuldade, porque até aquele momento tudo era Moisés. E aí quando entra Josué no cenário, aí as pessoas provavelmente falam: esse aí que não vai dar conta não. Moisés era o filho dele. Nossa vida é assim, irmão, até hoje. Nós somos alvo de comparações. Nossa, tinha um terapeuta aqui que era 10 vezes melhor que isso.
vai haver pessoas que são melhores que você e pessoas que são piores que você. Tem pessoas que vão ter uma grande habilidade em determinada área que eu nem conheço. Você está entendendo? Então, mas a comparação é inevitável. Então a gente vai ter que estar, nessa questão de responsabilidade, preparados para lidar com as comparações. Aquele lá é muito mais alto, muito mais bonito. Eu já fui comparado com, né? Eu queria ser comparado aí com discípulos de Jesus, alguma coisa, mas quando me compararam, eu falei assim, tem 3 caras que eu uso. Tiririca, Tirolipa e Eunice. Olha o nível de comparação. Bozo, sei lá. É o nível de comparação que me colocaram na condição. Tirolipa, Tiririca. Oi, Tirolipa. E eu. Tirolipa. Você está entendendo? Então a comparação, irmão, ela é inevitável. E ela vai gerar um outro aspecto da questão da responsabilidade chamado desconforto. Medo e desconforto. Então, quando eu for assumir a responsabilidade da minha vida, eu vou ter que lidar com 4 aspectos de segurança, comparação, medo e desconforto. O porquê que as pessoas, né, procrastinam, na maioria das vezes, o assumir as responsabilidades. Porque por causa desses 4 aspectos, elas ficam fugindo das responsabilidades. É melhor não tomar a responsabilidade. Não sei o que vai acontecer, porque eu estou inseguro, estou com medo, estou desconfortável. E se eu não fizer do jeito que atenda às expectativas, eu vou ser comparado. Então a gente nunca. Por que eu estou ministrando essa palavra essa manhã? Porque não existe um outro momento mais importante da sua vida do que o hoje, dentro desse ambiente, onde a vida está chamando você, comissionando você para assumir essas responsabilidades, para deixar de viver na sombra dos outros. Porque tem pessoas que assumem parcialmente as responsabilidades. Por exemplo, eu casei, eu já negligenciei o conselho dos meus pais, que disseram para mim que era melhor antes de casar eu ter uma estrutura, eu ter uma condição, eu ter uma casa montada, né? Aí eu resolvi que meus pais são conservadores demais, são antiquados, são quadrados, sei lá que termo você poderia estar usando para definir os seus pais, os conselhos que eles dão a vocês. O fato é, aí eu casei, mesmo assim, mas eu vivo ainda na dependência de papai e mamãe. Então eu assumi parcialmente a responsabilidade, porque na hora de resolver de fato as situações mais complexas da minha vida, eu estou na dependência de papai e mamãe, debaixo das asas da mamãe. O problema financeiro corre na mamãe. Quem não se identifica? Eu falei isso no outro dia aqui, minha mãe morreu faz 2 anos, eu falei 53. Mas eu identifico também. E é o problema pelo qual muitas vezes o cara não sai das drogas, né? Porque tem a mamãe, o papai, essa dependência que vem de baixo. Ontem ou antes de ontem, eu me recordo, eu ministrei sobre cortar cordão umbilical, justamente por isso. Esse é o motivo pela qual muitos de nós não assumem responsabilidade na sua vida. E aí você vai ver as complicações dessa falta de responsabilidade quando você não tiver aquele que é a referência, aquele que é o apoio que até então você tinha como sendo a solução de todos os seus problemas, quando se tratava de assumir um alto nível de responsabilidade. Josué está numa situação agora que é muito diferente, porque até aquele momento ele era uma pessoa incógnita, desconhecida, uma pessoa que vivia à sombra. Quando se falava Josué, quem é Josué? Josué era nem chamava, Josué era o discípulo de Moisés, o servo de Moisés, o aprendiz de Moisés. E a vida, se for comparar com o nosso momento de hoje, quando as pessoas vão perguntar quem é João Vitor Alexandre, ele não é uma pessoa que fez isso, que é notório os seus feitos. João Vitor é o filho da Andréia, aquele que usa substância, olha só, aquele que dá trabalho, aquele problemático. Estou usando só uma, poderia usar qualquer uma como exemplo, porque todos nós estamos nessa mesma função.
Estou dizendo, quando as pessoas perguntam a seu respeito, o que elas têm como resposta, você pensa na sua própria vida. Quem que é fundamental? O que as pessoas poderiam responder a teu respeito? Louco, problemático, sem vergonha. Esse é o estigma, o rótulo que nós temos por conta das nossas erradas, das escolhas, porque o Cristo experimentamos distância e hoje somos escravos dela. Então é assim que as pessoas te conhecem. Mas a vida quer mudar. O momento é esse. Deus quer mudar. O momento da vida é esse. Em que agora Deus está te comissionando para assumir as suas próprias responsabilidades e ser o protagonista na história da tua existência. Agora você pode falar, quem é João Vitor? João Vitor é um rapaz que ele teve problema um dia na vida dele com droga, mas hoje ele é um cara que tem um curso universitário, ele é um excelente profissional, uma pessoa que entende insubstituível, mas uma pessoa indispensável dentro de um projeto, dentro de um trabalho, dentro de uma situação, uma pessoa que tem uma excelência, essa forma, olha que tremendo aqui, essa é a forma que Deus quer que você seja reconhecido. Quando falarem quem é Jefferson é um mecânico, um dos melhores, vou dizer mecânico, um dos melhores que eu já conheci. Não tem problema que você leve até o Jefferson de um motor de um carro que ele não saiba resolver, que solucione o problema. Olha lá, é essa forma com que Deus quer que você seja visto, não como alguém problemático, não como alguém que quando você está perto, eu vou sair porque já chegou o problema. Nós somos assim. O ativo é assim. Nós chegamos, os normóticos se identificam porque usam também, vão se aproximar, porque querem não é a tua companhia, querem a tua droga. Você entendeu? Mas as pessoas que obedecem ao padrão estabelecido de convivência pela sociedade, de comportamento pela sociedade, essas pessoas quando chegarem, você nem está chegando, observou que você vem vindo, não é? Olha, aqui na conversa está, vou usar uma referência, tá? Só para vocês entenderem como que nós somos observados. Por quê? Porque não temos a coragem, não tivemos até agora, mas isso vai mudar, eu tenho certeza, em nome de Jesus, porque a partir dessa meditação, você vai começar a assumir as responsabilidades da sua vida, a viver as suas próprias experiências, a não viver na dependência dos outros. E quando alguém falar alguma coisa de comparação, mesmo você tendo assumido as responsabilidades, e alguém falar algo contrário a você, a tua consciência, porque aí você começa a conhecer quem você é. Você começa, quando você assume responsabilidades, a entender as suas habilidades, as suas capacitações. E aí não importa o que as pessoas vão falar, o que importa é aquilo que eu sei a meu respeito. Porque não assumindo responsabilidade, você não sabe nem quem você é. Ah, estou com problema, vai falar com minha mãe. Resolve com a minha mãe, resolve com meu pai, resolve com meu patrão, resolve. Porque você vive uma sombra. Está na hora de você ser quem você é, aprendendo a sua identidade em Deus. Deus está te chamando hoje para você assumir responsabilidades na sua vida, irmão. No tempo certo, coerência, lucidez, não essas que você assumiu. Porque se eu vou falar para você que você nunca assumiu uma responsabilidade, eu estaria mentindo porque você assumiu uma. No momento errado, na hora errada, você resolveu assumir o controle da sua vida. Então, nesse aspecto aqui, todos nós estamos inseridos e assumimos uma responsabilidade. Porém, na hora errada, no momento que não era para ter acontecido, queimamos etapas e hoje estamos aqui. Mas está na hora agora de eu assumir responsabilidade com consciência. Sabe? Sabendo que eu vou encontrar grandes desafios. Cada responsabilidade que eu assumir, eu vou ter os seus desafios de comparação, de insegurança, de medo, de desconforto, mas eu só vou saber, né? Essa é a grande característica da pessoa que tem coragem de assumir as responsabilidades. Eu não vou ter o medo não vai me paralisar, a insegurança não vai me paralisar, o
desconforto não me paralisar, porque a responsabilidade que eu assumi, né, ela tem uma intenção. Se a intenção for boa, logicamente, eu só vou saber se vai dar certo se eu assumir, se eu começar. Tem um projeto para mim que eu quero desenvolver. Eu vou ter que assumir uma responsabilidade, mas por medo, insegurança, desconforto, comparação, meu projeto nunca sai do papel, porque eu só vou saber se dá certo se eu for desenvolver o projeto. Então é isso que eu quero que vocês entendam essa manhã. Vocês não estão aqui a passeio, não é férias, não é colônia de férias. Isso aqui é o momento da vida. Mais uma vez, porque a vida faz isso todos os dias, é que você está sendo chamado para assumir a responsabilidade agora dos seus atos que você praticou lá fora e recomeçar de uma forma diferente. Uma oportunidade que requer essa responsabilidade. Vocês estão entendendo? Para de viver na sombra de mamãe, de papai, né? Chama para o peito a resposta, fala agora, eu fiz, né? Eu estou pagando um preço, mas a partir de agora as coisas não vão ser mais assim na minha vida. Eu vou ser o protagonista, sabe o protagonista? O ator principal da história da tua existência. Porque o roteiro da tua vida está sendo escrito pelos outros. Mas o roteiro tem que ser escrito por você. Sempre os outros falando o que é melhor para você, sempre os outros indicando porque você não assume responsabilidade, então as pessoas começam a assumir as responsabilidades por você. Você fica no anonimato a vida inteira, só sofrendo. Deu certo, foi fulano. Deu errado, foi eu. Você entendeu? Passou por você, né? Você não assumiu responsabilidade, então se dá certo. Deixa a vida me levar. Por que assumiu a sua responsabilidade? Se deu errado, ele é Perfeccionista. É, mais ou menos. Então, irmãos, eu quero que vocês entendam o texto de hoje. Está escrito na palavra de Deus, em Josué capítulo 1. Esse momento acontece todos os dias. Às vezes com um nível mais elevado, às vezes não tão elevado assim, mas responsabilidade é o que a vida requer de nós o tempo todo. Diga que para os outros, para os outros, para todos assuma a responsabilidade. O erro foi meu, mas agora eu vou consertar. Vocês não estão aqui para ficar dormindo, assistindo televisão, nadando em piscina. Vocês estão aqui para assumir a responsabilidade, para vencer esse desafio. Vai para uma próxima fase da tua vida. Você está paralisado, você está aqui num videogame, num jogo de videogame, em que você não sai daquela fase. Sabe? Fase. Todo dia se levanta de manhã tentando passar a fase, mas não consegue passar. Fica empacado. Empacado na fase. No mesmo lugar. Sempre no mesmo lugar você para essa administração. Fala da responsabilidade que você não vai para a próxima fase a um jogo de videogame. Todo mundo que está no videogame vai saber que tem os jogos, são fases, né? E a gente vai ter que ir passando as fases. Aí você passou várias fases do jogo até aquele momento, mas tem uma fase e a fase que vocês não conseguem passar, essa fase do aprisioramento do mundo dos vícios. Você tem que passar essa fase para que as coisas possam mudar. Que você vá para outro com responsabilidade, mas vendo as coisas acontecerem, porque agora você não vê nada acontecer na sua vida, você vê acontecer nos outros. O que você vê acontecer na sua vida só é fracasso, dor, tristeza, derrotas, perdas. Você não está assumindo as suas responsabilidades. Levantei de manhã, hoje o que é? Hoje é dia 20 tanto, o que eu tenho que fazer? Aonde eu estou, primeiramente, estou em tratamento. Qual que é a minha responsabilidade hoje? Cumprir o cronograma, participar das reuniões, fazer o que eu tenho que fazer com excelência. Não fazer de qualquer jeito, não fazer uma vida inteira. Vou arrumar uma cama, vai ser a melhor que eu vou arrumar. Vou limpar, vou lavar o banheiro hoje do quarto, vai ser o melhor banheiro que eu vou lavar. Hoje é meu dia de lavar a louça, vai ser a melhor louça. Tem 70 e tantos pacientes com isso. Né?
maioria, não sei quantos, porque não é eu responsável por essa parte, que vão ser colocados em trabalho no dia. Tudo aquilo que você se submeter a fazer, fazendo melhor. Fazer o seu melhor, isso é assumir responsabilidade. Falou pouco, mas colocou. Hoje você não está aqui porque é só mais um dia. Ai, olha, já estou hoje aqui 3 meses. Só falta mais 3. Ou há uma semana de ir embora, falta tantos dias para mim ir embora, esperando que ia passar. Mais uma vez perdendo as grandes oportunidades da sua vida de assumir as responsabilidades, porque uma coisa é fácil, irmão. Você sair daqui de dentro, querendo ou não, assumindo ou não as responsabilidades, as consequências vão vir. Vocês estão compreendendo? As consequências vão vir. Está na hora de não ser mais as pessoas a decidirem as coisas por você. Você vai chegar lá na sua idade avançada, vai olhar para trás e sentir simplesmente uma crise existencial, um vazio existencial, porque você nunca fez nada, sempre os outros fez por você. Uma pessoa, uma res, que é res, cabelo branco, não parecendo uma criança, porque sempre quem tomou as decisões na sua vida foram outras pessoas, nunca você mesmo. Filho. Ó, em 16 anos eu fui trabalhar. Sei lá, de menor. Em 18 anos eu fiz excesso de trabalhei com 5 anos. Há 5 anos atrás, deu tempo de serviço, de idade, eu sou defeito. Mas aí tem um outro aspecto, mas eu não vou entrar nesse aspecto agora. Aposentou é a hora de descansar, né? É a hora de viver uma vida com qualidade, onde trabalhou uma vida inteira. Né? Agora é a hora de surtar, curtindo a vida na praia, sei lá onde quer que você tenha o desejo de estar. Trabalhei para isso. E assumi essa responsabilidade e fiz, e o resultado. Agora, no caso, né? Era a hora de estar curtindo a vida, não estar internado. Então, assumiu responsabilidades antes do tempo, talvez, não sei. Ou fez tudo certinho, mas agora, em determinado momento, não, até identifiquei o caso. Enquanto tinha que assumir responsabilidades, estava assumindo e estava dando certo. Aí, porque venceu um período de tempo, acha que já não tem mais responsabilidades. E aí, ele se engana. Porque quando você tiver com o seu olhinho aberto, o ar entrando, saindo de você, você vai ter que assumir responsabilidade. Abrir o olho, responsabilidade, decisões, escolhas. Vou levantar, vou escovar dentro, vou fazer. O que eu faço? Será que eu escovo os dentes hoje ou não? Vou para o trabalho? Vou para a escola? Vocês estão entendendo? Mas a gente leva a vida como se fosse uma não sei. A melhor forma de eu entender como é essa questão da responsabilidade, evitar, inclusive a questão da separação, quando eu olho no espelho. Espelho meu. Existe alguém mais importante do que eu? Espelho meu, tem alguém que tem uma casa tão bonita que ali? Espelho meu, tem alguém que tem um carro tão igual ao meu? Você entender que tem pessoas que têm um carro melhor que o seu, tem pessoas que são melhores que você. Tem que evitar a vida do ser humano. Eu quero convidar você a assuma as responsabilidades. E até fazer uma pergunta: quem é que está assumindo as responsabilidades? Eu. Ou está aqui só para agradar papai e mamãe, ou está aqui só para passar um paninho. Então, eu te deixei a situação lá fora meio complicada, passar um paninho, passar um tempinho ali para dar uma baixada na poeira, para depois eu voltar no cenário. Porque nos parece que você tem feito a vida inteira, né? Deu mal! Vamos sair da cena, agora deixa aqui o papai e mamãe, para assumir as responsabilidades, sai do lar. Daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco eu volto, demora muito. Volta, é o seguinte.
assumir responsabilidades. Quando der errado, também assumir a responsabilidade do erro, porque isso vai trazendo para você autonomia, coragem, força, fé, vai ter a sua fé aumentada dia após dia, né? A sua experiência de vida aumentada dia após dia, a sua maturidade, toda a proposta bíblica é que você evolua, você se transforme num ser humano melhor a cada dia, para viver eternamente depois. Mas tem pessoas que enroscaram numa parte aí, não sai de sabe? E nem quando encavala a marcha de caminhão, quando encavala a marcha num caminhão, pronto, é ali. No caso, encontrar alguém que seja capacitado para arrumar a marcha do meu caminhão, eu vou para frente. Senão, uma hora o caminhão vai parar, né? Vai pipocar o motor dele todinho e aí não tem mais jeito. Calma. Estou entendendo? Sim. Ainda hoje está pedindo de cada um de vocês um alto nível de responsabilidade. Você não vê toda a faceira. No ambiente de trabalho, não é parte da igreja. Então assuma as responsabilidades o quanto antes na sua vida. Quanto tempo eu vou ficar aqui, Bits? Assuma a responsabilidade. O tempo cronológico, né? É um tempo determinado pelo homem. Nós temos um tempo kairos, um tempo de Deus, que está esperando que você assuma a responsabilidade. Quando você assumir, aquele que te deu as responsabilidades vai se encarregar de definir o melhor dele. Pessoas assumiram a responsabilidade da forma errada. Veio para um ambiente de recuperação, né, tendo uma oportunidade, mas de repente resolve assumir a responsabilidade. Não assumiu as responsabilidades durante o tempo do tratamento, mas em algum momento resolve assumir uma responsabilidade e sair antes do tempo. O que está acontecendo? Só você olhar a sua volta, voltando. Os mesmos personagens. Eu que trabalho com isso, eu falo com os mesmos personagens. Tá? Porque não tem coragem de assumir responsabilidades que não precisa e assume responsabilidades fora do tempo, se apressa, se adianta demais, queimam etapas, outros procrastinam, amanhã eu faço, amanhã eu começo. Projeto emagrecer, amanhã eu começo. Projeto parar de fumar, amanhã eu vou começar. Projeto fazer amanhã. Sempre por causa desses desconfortos, desses aspectos da responsabilidade, eu sempre estou uma fuga, em vez de fugir das responsabilidades. Mas não tenho medo de fazer algumas coisas que eu deveria ter. Às vezes o cara tiver que levantar de madrugada para ir buscar droga, porque tem vontade de dar droga, olha só, preciso da mesma coragem para assumir a responsabilidade. A mesma coragem que faz você andar quilômetros a pé para usar uma dose de trago, é a mesma coragem que eu preciso ter para assumir a responsabilidade. Mas quando o assunto é usar droga, eu nem penso, eu simplesmente é automático. Eu faço o que vai fazer. Olha a coragem do cara ter para tirar uma televisão de dentro de casa, do pai e da mãe, para usar droga. Mas não tem coragem de se inscrever num curso profissionalizante, não tem coragem de fazer currículo para arrumar um emprego. Vocês estão entendendo o que é a questão da responsabilidade? Eu preciso de, para assumir a responsabilidade, eu tenho coragem. Você tem coragem? Sim. Quem tem coragem? Dá uma glória a Deus aí. Glória a Deus! Então eu tenho certeza que a partir de hoje você vai assumir a responsabilidade. A responsabilidade é sua. Outra coisa, a responsabilidade de você estar aqui hoje é sua também. Não foi ninguém que te colocou. Estou aqui porque é a responsabilidade da minha mãe. A responsabilidade foi sua. Agora é consequência. Que você assumiu uma responsabilidade lá atrás e assumir o controle da sua vida. Só que você perdeu o controle dela. Então agora está na hora de você assumir a responsabilidade e reassumir o controle da sua vida. Se você entender isso, hoje o seu dia vai ser diferente. Porque na hora que você for sair daqui para fazer uma laboterapia, você vai fazer a sua melhor, porque não é para outra que você está fazendo. O maior beneficiado dela vai ser você mesmo, que vai sentir a satisfação de ter feito algo com excelência. Na hora que eu vou participar de uma reunião,
né? O inimigo lançando seta na sua mente, vai de novo, para que escutar isso? Já escutou tantas vezes, escutou, mas não ouviu. Ou melhor, ouviu, mas não escutou. Porque se tivesse escutado, teria mudado alguma coisa no seu lado. Você está entendendo? Faz diferente. Responsabilidade, porque elas começam com pequenas coisas, elas vão aumentando o seu nível, né? O seu lavar o banheiro hoje, é a sua responsabilidade na sua programação. Se fizer de qualquer jeito, quer dizer, como que Deus vai te dar outras responsabilidades maiores, se nem as menores você tem condição de exercer com excelência? Só outras coisas que ocorreu agora. Eu já quero grandes responsabilidades, mas as pequenas responsabilidades que eu tenho eu já não faço bem feito. Como eu quero que Deus coloque sobre mim, né, grandes coisas, se eu não consigo lidar com as pequenas, se eu não consigo fazer direito às pequenas? É porque a gente já é assim, né, nesse processo acelerado ser humano, você já quer começar pelo fim. É como quem vê o epílogo de um filme. O que é epílogo? Professor, o que é epílogo? E epílogo é o final do filme. Ao invés de assistir a apresentação do elenco vem no começo, né? E isso causa desentendimento e frustração, como tudo aquilo que obedece uma sequência incorreta. Eu quero as grandes coisas, mas eu passei pelas pequenas. E quando eu tive a responsabilidade de fazer as pequenas, eu fiz mal feito. Deus é isso, né? Ele é varão. Água nos arteiros, água nos joelhos, água nos ombros, uma caminhada crescente, progressiva, onde os níveis de responsabilidade vão a cada dia aumentando, mas eu já quero começar no fim. Tem gente que entrou aqui já está pensando em sair. Entrou ontem já está pensando na saída. Como que vai dar certo? Então, todos os textos que a gente lê, você observar, é absolutamente aplicável em nossa vida. Apesar de terem acontecido há tanto tempo atrás, eles são absolutamente atuais para a vida de cada um de nós. Primeiro você tem que saber qual é a responsabilidade que você quer, qual é a sua responsabilidade sobre a sua recuperação, qual é a sua parte, para depois você saber definir outras. Você que consegue fazer bem essa, você quer assumir responsabilidade agora, você fazer o quê? Se você não assumir a responsabilidade de se recuperar primeiro, você vai fazer o quê? Que outras responsabilidades você vai ter? Que adianta ter uma empresa e ser um prisioneiro de um vício? Porque tudo que eu fizer lá fora da minha empresa é para ajudar ainda mais na minha destruição. Eu posso ter bens e ser um prisioneiro do vício, onde eu não posso nem usufruir dos benefícios, porque as pessoas olham para mim como sendo alguém que não tem condição, capacitação e um nível de responsabilidade para assumir. Então, fica todo mundo colocando medo da sua vida, falando você só sobrevivendo. Isso não é vida, irmão, isso é saga. Assuma as responsabilidades para você sair da saga e entrar no palco da sua existência e protagonizar as suas melhores histórias. Amém? Amém.